Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o papel da mãe na nossa vida. Por que eu escolhi falar sobre isso hoje? A gente está encerrando o mês de setembro, e setembro é um mês que a gente fala sobre suicídio, né? É um mês de alerta sobre o suicídio. Como é que o suicídio acontece? O suicídio começa a acontecer muitos anos da pessoa ter a ideação, a pessoa concretizar o ato, né? Como o arquétipo mãe na nossa psique, ele é o arquétipo do cuidado, do autocuidado, do autorrespeito, do respeitar os seus limites, do ver o que você realmente tem potência naquele momento. Então, mãe é aquela que fala, não, menina, não carrega esse negócio pesado que vai machucar sua coluna. Quando eu estou com isso bem integrado, mesmo que a mãe que me pariu não tenha conseguido me cuidar, a partir do momento que eu chego numa idade que eu já posso me cuidar, eu faço isso comigo. É muito curioso, porque às vezes tem gente que tem mães muito precárias, mas elas são resolvidonas, são pessoas que estão resolvidonas com aquilo. E a gente percebe que são pessoas que se autocuidam, que se autorrespeitam, que fazem escolhas, e não é uma escolha para o resto da vida, são escolhas todo dia em que tem uma autopreservação também, tem um autocuidado também, e isso leva, lógico, a um sucesso. E às vezes são pessoas que desde cedo têm que cuidar da mãe, porque nem todo mundo é filho de mães que podem ser excelentes cuidadoras. Muitas vezes nós somos filhos de mães que têm a esquizofrenia, que têm imaturidade de ego, que têm um AVC no parto, que fica com a precariedade do pensar o resto da vida. Mas se eu estou de acordo que o meu nascimento foi uma bênção e que eu recebi, e que dali para frente eu consigo ser grata a outras formas de vir, e eu vou recebendo e preenchendo, assim que eu atinjo uma idade de poder começar a me cuidar, que seja com 8, 12 anos, e é lógico que adulto, com 30, 35, isso fica muito mais fácil, até porque a gente tem mais potência na vida, né? A vida dá mais condição para a gente faz isso melhor. Mas deixa eu falar isso de uma forma mais organizada. Então, quando a gente não está bem com o nosso nascimento, com o jeito que a gente chegou na Terra, a gente pratica muito essas duas ações, de auto-boicote ou de autossabotagem. Qual que é a sutil diferença de um e de outro? Na sabotagem, eu vou, na hora da coisa engatilhar, na hora da coisa engatar, eu faço alguma coisa que emperra o acontecer, emperra o desenrolar dos fatos. O termo é oriundo do francês, sabote, significa tamanco ou sapato de madeira, que é o que eles usavam na época, e ganhou esse significado de impedir ou dificultar o transcurso normal do trabalho, pois os operários costumavam colocar seus tamancos nas engrenagens para danificá-las. E aí a gente às vezes faz isso, eu vou e morro na praia, eu vou subir na montanha, na hora que eu estou chegando no pico, eu dou uma escorregada. E o boicote é um ato de recusar qualquer relação com um indivíduo ou uma coletividade. Era feito como uma forma de protesto ou de coerção a quem se pretendia punir ou constranger de algo. Então, esse é quando eu paraliso, me impeço, não dou conta de ir. É um pouquinho diferente da sabotagem, mas a gente usa o termo um como sinônimo do outro. Então, é eu contra eu. O maior inimigo meu está morando dentro de mim. Onde é que isso nasce? Bom, então a vida não contempla quem faz isso. O que é isso? É o emburramento, é o ir para uma posição de pequeno e de impotente. Você diz uma coisa, o outro não concorda com você, ou o outro com quem você está conversando mostra que aquilo não é tão brilhante, tão correto, tão bacana. Imediatamente você vai para um posto de tudo que eu falo é besteira, eu sou um burro mesmo, eu não devia abrir minha boca. Além de eu me diminuir, eu machuco o outro com a minha fala, com a minha postura, com a forma como eu lido com a situação que me frustrou. E isso corta vínculos. O birrento ou pirracento, o arrogante ou prepotente. Mas vamos lá falar melhor de cada um. O emburrado diz: enquanto você
não fizer do jeito que eu mereço, do jeito que eu quero, eu não saio daqui. Então, muitas vezes, na criança, eu vou sempre trazer aqui uma criança de 3 anos, que é o momento adequado dela fazer isso. Adulto fazendo isso não está adequado. É aquele assim, eu quero uma madeira, mas eu quero que a minha mãe me entregue. Se outra pessoa vai entregar, eu não quero. Eu quero passear, mas eu quero passear com aquela sainha cor-de-rosa. Se ela está lavando, eu não quero sair mais. Então, eu perco o grande, eu perco o que vale a pena em função de um desejo fútil. O coitado, ele tá sempre, tem dó de mim, eu sou tão pequenino. E quem tentar ajudar, em algum momento essa pessoa vai virar o algoz dessa pessoa que é o coitado. Ele não vai para frente. Porque, no fundo, todas essas posturas querem ou fazer a mãe vir para me resgatar, eu estou sofrendo tanto que uma hora minha mãe vai vir me resgatar, ou quer provar para a mãe que a forma como ela atuou na vida, a forma como ela fez, resultou em fracasso. Então, muitas vezes a pessoa tem essa forma, você fala, não, mas a pessoa está fazendo piada com ele mesmo. Esse Zig é um bonequinho que tem livros e livros dele, sendo o menor dos pequeninos no universo. E aí tá, então eu tento aprender com meus erros, mas é tanto erro para manejar que eu não dou conta. Então ele está sempre tentando, pelejando, se esforçando, mas ele nunca dá conta, porque a vida é tão difícil, tão maior do que ele. O pirracento ou birrento, ele coloca, né? Olha só o resultado do seu comportamento, mamãe. Meu fracasso é sua culpa. E ele faz isso em altos brados. E ele também tem um pouco das outras... Tem traço dos outros caracteres que eu coloquei, né? Que é esse. É do meu jeito, é na minha hora, é eu que resolvo, é eu que quero. E se o outro não faz do meu jeito, o outro tem implicado, eu sou pequenino, eu não sou responsável pelo que eu faço. Então, o pirracento ou birrento, ele pode... Quando é pequeno, jogar uma madeira longe, porque não era desse jeito que eu quero. Quando sou grande, espancar uma pessoa, destruir coisas numa sala, mas a culpa é do outro que me deixou assim. A culpa não é minha, porque eu não faço as coisas, essas feiuras, porque eu quero fazer essas feiuras. É o outro que me leva, é o outro que me provoca a fazer isso. Às vezes um homem que bate numa mulher e depois vira para ela e fala assim, olha o que você fez comigo. Se você fosse mais bacana, mais coerente, mais obediente, eu não teria feito isso. São pessoas também que vão estraçalhando com os vínculos e com a própria vida. O arrogante ou prepotente é outro muito difícil da gente conviver com ele. Ele é muito crítico, ele não confia no outro e ele está sempre corrigindo o outro. Então, se você fala, olha que linda essa estrela, ele vem te dar uma lição sobre constelação. Se você fala, olha que linda essa estrela, ele fala, isso aí não é uma estrela, isso aí é uma nebulosa. Então, ele está sempre maior do que o outro e muitas vezes depois reclamando porque está sozinho, reclamando porque o outro não tem paciência com ele, reclamando porque o outro não entende ele, mas também é uma pessoa muito difícil de fazer vínculo. E quando eu falo para minha mãe, e isso vocês todos que estão na sala agora, pode ler, mas antes de ler, imagina que a sua mãe está atrás do painel do computador, do celular, e realmente fala isso do fundo do coração. Porque todos aqueles exemplos que eu trouxe para vocês são posturas que fazem com que a gente não vincule direito na vida. E vínculo é a maior potência que o ser humano tem. Por que pessoas, às vezes, muito bem-sucedidas ao longo da vida, quando chega por volta dos 70, que é a hora que o número de suicídios cresce importantemente no mundo inteiro, acaba por buscar essa saída. Então, o suicídio é uma sensação de impotência perante a vida. É uma sensação, é um ato de desespero, sempre que é possível impedir um suicídio, e depois a pessoa se trata, busca ajuda, via de regra ela não tenta de novo, porque é um ato de desespero. E qual que é o desespero das pessoas a partir dos 70? É que os vínculos vão cessando, é que os vínculos vão acabando. Então, por exemplo,
eu vim aqui para os Estados Unidos e uma das coisas que eu perdi foi potência de ser. Então, quando eu morava no Brasil e eu queria fazer uma fantasia para uma filha minha na festa junina, eu ligava para 2 tias e ela me falava quem é que era bom para fazer flor, fazer arranjo, fazer um vestido, e me dava o endereço. E não é algo que eu posso substituir pelo Google, porque era uma coisa testada, aprovada, comprovada. Então, quando a gente sai do nosso país e vai para um novo país, a gente perde muita potência de ser, porque a gente perde vínculos. E aí, todas aquelas posturas que eu li para vocês são posturas que arrebentam com a possibilidade da gente fazer vínculo. Então, qual é a forma de eu poder me preencher dessa capacidade de levar a vida com mais elegância, me preencher dessa capacidade de me autorrespeitar e me autocuidar? É quando eu estou de acordo com o jeito que eu vim ao mundo. E onde é que acontece o jeito que eu venho ao mundo? Ainda que tenha o auxílio do pai, que é um ser muito importante na nossa concepção, aonde esse encontro é feito é dentro da mãe. Quem depois me carrega até o momento que eu dou conta de respirar sozinho, também é a mãe. Então, assim, a fonte primária da vida do ser humano é essa mãe. Então, assim, uma frase de resolução, que a gente trabalha muito com frases de resolução na constelação, né? Então, seria mais ou menos assim. Sim, você é a mamãe certa para mim. Porque outra mãe ia fazer outro ser. Outra mãe não faria eu. Outra mãe faria minha prima. Outra mãe faria outro indivíduo. Para fazer eu só aquele ser. Então, aquele ser é que é o ser certo para me constituir enquanto pessoa nesse mundo. E agora, eu te aceito exatamente como você é. Agora, eu recebo a minha vida de você como me foi dada, com gratidão, respeito e alegria. E vou multiplicar o recebido em honra a cada um que precisou viver para que eu nascesse. E eu estou pronto para o sucesso. E eu tenho que me receber com alegria. Se o dia que eu nasci não foi um dia muito feliz para os meus pais, que estavam sem dinheiro, não se sentiam preparados, blá, 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 eu tenho que me receber com alegria. Eu tenho que ter gratidão por esse dom da vida que nenhum cientista, nenhum mágico conseguiu reproduzir até hoje, que é muito único e com profundo respeito por mim. E se eu me respeito, eu respeito a minha vivência, eu respeito o meu limite de atuação, eu respeito o que eu preciso para viver, eu respeito quem eu sou em última instância. E aí uma outra fase importantíssima é: mãe, eu te liberto de mim. É olhar para sua mãe. Se vocês fizerem isso aqui agora, vocês economizam assim, anos de terapia. É olhar para sua mãe e falar: agora eu estou grandinha. E agora eu, melhor do que qualquer outro indivíduo no mundo, sei cuidar da minha criança. E eu te liberto das minhas exigências. De você gostou mais do meu irmão do que de mim, de que você demonstrou mais preocupação em salvar o seu casamento do que em cuidar da prole, de que você, dos julgamentos. Das exigências do que eu ainda quero receber de você hoje. Então, assim, ó, eu recebi a vida, e se eu estou vivo hoje é porque deu mais coisa certa do que errado. Muito mais coisa certa do que errado. E agora eu te liberto das minhas exigências infantis, porque agora eu estou adulta. E provavelmente mais hábil para lidar com as coisas do mundo do que a minha mãe. Mas não maior. Então, as sabotagens mais comuns é o acomodamento, ou a procrastinação, ou o nome que a gente quer dar para isso, uma certa preguiça. É o medo, são crenças negativas e a desorganização. Aqui eu não estou chamando de desorganização, uma baguncinha, não. É desorganização mesmo. E aí a gente perceber, assim, o que é que eu tenho, por que eu tenho medo de vencer? Então, se eu vencer, eu vou fazer o que com isso? Uma outra forma da gente se auto-boicotar é ser perfeccionista. Eu só faço se for perfeito. Se não for para ser perfeito, eu não faço. E aí a gente se paralisa. À medida que eu me aceito como eu sou, humana como eu sou, que eu vim do jeito que eu vim, e que essa era a forma de vir, que não tinha que ser perfeita, quando eu abro mão de cobrar a perfeição do lado de fora,
eu também começo a me olhar com mais uma amorosidade. E perceber que perfeito é excelente, é ótimo, mas que fazer é mais importante do que fazer perfeito se eu tiver que escolher entre um dos dois.